Aposentadoria por invalidez cassada após perícia de revisão do pente fino do INSS, ação judicial ajuizada e julgada improcedente e o segurado segue incapaz para o trabalho. O que fazer? Esta é uma vídeo-resposta para um inscrito aqui do canal. Meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, sócio do escritório Colim, Ramos e Jesus Advogados. Peço, por favor, que se inscreva, curta, compartilhe, comente e, por favor, não pule as propagandas e vamos lá. O inscrito aqui no canal descreveu uma situação trágica e que, infelizmente, é muito comum. A pessoa está incapaz para o trabalho. É chamada para a perícia de revisão do INSS do pente fino que aconteceu. O benefício foi cassado porque o perito judicial entendeu que ele estaria apto ao trabalho. Ele ajuizou uma ação judicial e a ação judicial foi improcedente porque ele não comprovou para o perito judicial a sua incapacidade para o trabalho. O que fazer? Muito bem. A situação não é fácil, não é fácil e não é otimista, mas ainda há como lutar. Você não conseguirá ajuizar uma nova ação judicial para discutir a mesma coisa que foi discutida na ação judicial anterior e que já foi julgada. O nome disso é coisa julgada. Coisa julgada é um nome técnico, é um termo jurídico que significa, bem a grosso modo, que aquela decisão se tornou imutável. Existe um interesse social de segurança jurídica. Então, quando alguém ajuiza alguma ação judicial e esta ação judicial é julgada e ou foram interpostos todos os recursos e os recursos foram improvidos, ou o recurso final foi improvido significa negado, ou não houve recurso da sentença, por exemplo, e passou o prazo. Depois de passado o prazo da sentença, ou depois de julgados os recursos e eles terem decidido alguma coisa, em algum momento o processo vai acabar. E aí ocorre o trânsito em julgado. Aquela decisão se tornou imutável. Mas o que acontece? Ela é imutável para discutir as questões debatidas naquele processo. Vou usar um termo técnico para discutir a causa de pedir. Causa de pedir é um termo jurídico. A causa de pedir e os fundamentos apresentados naquele processo. Se você teve uma ação judicial em que você discutiu auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, e o perito concluiu que você está apto, ou pelo menos que você não tem direito àquele benefício, e se houve o trânsito e julgado desta decisão, você precisará, para uma nova discussão judicial, você precisará comprovar um agravamento daquela doença, um agravamento daquela lesão. É claro que existem detalhes e peculiaridades que podem abrir alguma brecha para você discutir. Uma situação, inclusive, que eu obtive resultado favorável foi quando o meu cliente, na ação anterior, discutiu tão somente a aposentadoria por invalidez. E aí, então, eu ajuizei, depois de transitado em julgado, depois de não ter mais o que fazer, eu ajuizei uma ação, ele me procurou após, inclusive ter perdido a ação anterior, eu ajuizei uma ação de auxílio acidente, em que eu disse, se lá naquela ação anterior ficou reconhecido que ele não está incapaz para o trabalho, mas não foi discutido se houve redução da capacidade laboral, agora, nesta segunda ação judicial, eu estou pedindo o benefício de auxílio acidente. Foi o que eu fiz naquele processo. A questão é que os requisitos do auxílio acidente são redução da capacidade laboral, o segurado não pode ser contribuinte individual e esta redução da capacidade laboral deve ter sido fruto de um acidente típico ou equiparado. É uma hipótese que naquele momento funcionou, mas não é a situação que acontece na maioria das vezes. Na maioria das vezes, a pessoa está totalmente incapaz para o trabalho e não conseguiu comprovar a sua total incapacidade, até mesmo pela limitação da prova.
E aí, perdeu a ação, estando ele incapaz para o trabalho. Você não conseguirá reabrir esta discussão, mas se você pegar uma documentação médica atualizada, comprovando que houve um agravamento da sua doença, aí talvez você poderá voltar a debater com o INSS, você poderá voltar a discutir com o INSS. Algumas pessoas conseguem fazer o seguinte, aí depende, é claro, do caso concreto. Algumas pessoas retomam algum emprego, alguma atividade profissional, voltam a contribuir para o INSS, como contribuinte individual ou como empregado, partindo da premissa apresentada, construída por aquela própria decisão judicial que diz que ele estava apto. Então vamos imaginar, eu acredito que estou incapaz para o trabalho. Aí vem o INSS e diz que eu estou apto. Aí eu ajuizo uma ação judicial, vem o perito judicial e diz que eu estou apto. Então eu volto a trabalhar. Eu acho que estou incapaz, mas já que estão dizendo que eu estou capaz, beleza, eu vou lá e volto para o trabalho. E aí, voltando ao trabalho, eu não consigo trabalhar. Digamos que eu consiga um emprego, por exemplo. Eu obtive um emprego, mas eu não consegui desempenhar as funções daquele emprego. E aí eu consegui produzir provas novas que, junto à empresa que me contratou, é claro, como falei, depende do caso concreto. Ou então eu vou trabalhar como contribuinte, como autônomo e pago como contribuinte individual, e aí eu demonstro um agravamento da doença, um agravamento da lesão. E aí então eu volto a bater na porta do INSS, formulo um novo pedido administrativo, caso ele negue, eu ajuizo uma nova ação judicial. O que acontece muitas vezes, eu não sei se é o caso aqui do nosso inscrito aqui no canal, mas algumas vezes a pessoa está totalmente incapaz para o trabalho. Ajuiza uma ação de auxílio-doença, formula um pedido de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. Fica afastado do trabalho por um longo período. E aí, justamente por estar afastado do trabalho, os sintomas daquela doença ou desaparecem ou se reduzem drasticamente. Isso é muito comum, por exemplo, com doenças psiquiátricas decorrentes de estresse pós-traumático. É muito comum a pessoa desenvolve um estresse pós-traumático após algum evento chocante, algum evento no seu local de trabalho, assaltos, por exemplo, e aí ela está totalmente incapaz para o trabalho. E fica lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos afastada. E aí, por estar afastada daquele ambiente, a sua psique já está melhor. E aí, quando ela é submetida a uma nova perícia, o perito faz uma avaliação do momento em que a perícia está acontecendo, que foi muito tempo depois do afastamento. Isso também acontece com doenças de lesão por esforço repetitivo, doenças ortopédicas. A pessoa está longo tempo afastada sem praticar aqueles atos e as suas lesões, as inflamações, eu não sou médico, então posso estar cometendo aqui alguma heresia na nomenclatura médica, mas os sintomas daquela doença são muito mais sutis após 3, 4 anos de repouso para aquele movimento específico. E aí vem a perícia e vem o perito e diz que a pessoa está apta ao trabalho. Aí então, se ela voltar para o mercado de trabalho, o sintoma reaparecerá. E ela terá uma documentação nova, uma documentação médica nova, que ela poderá usar para encaminhar, ela poderá usar esta documentação médica nova para encaminhar um novo pedido administrativo. É óbvio, o resultado não é garantido, mas é a sugestão que eu dou para estas situações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.